Olá, aluno! Seja muito bem-vindo a essa nossa quarta e última aula da disciplina de Banco de Dados 2. Estou aqui novamente, sou o professor Gilberto Fernandes e hoje então vamos fechar toda essa nossa disciplina com um tema um pouco mais teórico do que nós havíamos trabalhado nas aulas anteriores. Tá? Então, nas aulas anteriores trabalhamos com a parte mais prática de banco de dados, entendemos como se inserir dados, criar a estrutura do banco, trabalhamos com consultas, desde as consultas mais simples, com um select, um from, no máximo uma cláusula where ali, até consultas um pouco mais complexas com as junções, seja ela uma junção interna ou junção interna, onde você consegue trabalhar com dados, cruzar os dados de duas ou mais tabelas. Depois vimos também algumas funções de agregação e métodos para se inserir esses dados, bem como alterar, atualizar esses registros. Também trabalhamos com a exclusão de registros de uma tabela e também questões de controle transacional, onde você consegue controlar ali as alterações do banco e, dependendo do caso, conseguir reverter ali alguma inserção, atualização ou até mesmo exclusão de dados do banco. Então, hoje, após todo esse fundamento de SQL, da programação mesmo de banco de dados, vamos para um tema mais teórico que é sobre Data Warehouses. Então, vamos conversar um pouco aqui sobre temas ligados a Data Warehouse e também a Data Mining, que é um tema intimamente, totalmente ligado ali com Data Warehouses também. Vamos ao quadro ver o conteúdo de hoje, então. Começaremos estudando os Data Warehouses, os conceitos principais, o que é um Data Warehouse, qual a sua função aqui no meio, qual a sua ligação com os bancos de dados. Então, tudo isso nós vamos ver, juntamente aqui com algumas ferramentas e métodos utilizados dentro de um Data Warehouse, que no caso, vamos entender ali o que é um ETL, que são instruções para extração, transformação e carregamento dos dados. E depois também vamos trabalhar com o OLAP, que também é uma forma de processar os dados que estão contidos dentro de um Data Warehouse. Em um segundo momento da aula, vamos entender um pouco o que é Data Mining, qual é o seu conceito principal e, principalmente, quais são as etapas quando se deseja começar a trabalhar com Data Mining, seguido também das diferentes técnicas que você pode utilizar para trabalhar com o Data Mining dentro da sua empresa, dentro até mesmo dos seus estudos. Então, Data Mining, ele é um tema bem amplo que ele atinge desde situações de empresas mesmo, do mercado, como também situações de pesquisa. Ele é muito utilizado no âmbito de pesquisas e não só ligados a bancos de dados, mas a diversas outras áreas. Então, são temas bem atuais, bem interessantes e que nós vamos entender aqui os fundamentos de cada um deles. Como eu disse, a Data Warehouse e Data Mining estão inteiramente ligados ali junto, os dois, nesses dois conceitos. E agora vamos trazer ali tudo que nós já trabalhamos com a programação de banco de dados. Ali nós aprendemos, como eu já mencionei, a inserir os dados, a criar a nossa base de dados. E agora com o Data Warehouse vamos aprender a transformar essa base de dados em informação. Porque a informação que nós extraímos através dos registros que estão armazenados lá em um banco de dados é o que agrega valor ao negócio, à empresa. Porque é por meio desta informação que você extrai dos dados que é possível criar alguns relatórios, analisar ali como estão indo, por exemplo, as vendas de uma empresa ou algumas outras diversas questões que você pode extrair ali dos dados. Então, vamos iniciar aqui a disciplina. Desejo uma boa aula a você. Vamos então ao nosso primeiro tema. Vamos trabalhar com Data Warehouses agora. Bom, o que é um Data Warehouse em si? Um Data Warehouse é um meio de se armazenar dados, de trazer dados de diferentes origens. Por exemplo, você pode trazer dados de um banco de dados, pode trazer dados de outras fontes também e agregar todos eles dentro de um Data Warehouse. E ali você consegue armazenar esses dados de forma estruturada, de forma organizada e a partir dali, com todos esses dados que estavam em diferentes fontes,
centralizados em um único local, você consegue extrair informações de uma maneira muito mais fácil e muito mais precisa, tá certo? Então, ele simplifica a extração de informações e criação de relatórios e análise dos dados que você tem armazenados em um ou mais bancos de dados ou diversas outras fontes de informação. Vamos ao quadro, então, ver alguns conceitos iniciais. Como que foi criado, né, visionado esse conceito de Data Warehouse? Por que que foi necessário? Porque houve um aumento significativo no armazenamento em formato eletrônico. Então, quando os bancos de dados, né, foram ficando mais populares, o custo do armazenamento, principalmente quando esse custo começou a reduzir, então os dados começaram a aumentar. Tá? Então, com muitos dados, tá, dentro de um banco, ficava muito difícil de se olhar para aqueles dados, enxergar o que eles nos diziam. Tá? Então, conforme o custo de armazenamento foi reduzido, conforme a disponibilidade de recursos, né, ficou mais acessível trabalhar com recursos de armazenamento. Então, os bancos cresceram e foi necessário, então, alguma forma de se extrair essas informações. Tá? Então, o uso e a popularidade, né, dos sistemas de banco de dados que trouxe o conceito, né, de Data Warehouse, onde a gente consegue gerar, então, essas informações, gerar relatórios que auxiliam na tomada de decisão da empresa. Tá? Porque veja que, quando você trabalha com banco de dados, quando você insere em um banco os dados, você consegue inserir com SQL de forma rápida, de forma fácil, tá? Mas a geração de informações, a criação de relatórios para uma possível tomada de decisão é uma tarefa muito mais complexa que exige uma estrutura de igual complexidade, tá? Então, os data warehouses, apesar de serem de organizarem as informações e tornar o processo de obtenção de relatórios e de tomada de decisão mais simples, é uma estrutura um pouco mais complexa de se criar do que um banco de dados convencional como você já aprendeu a criar. Tá? Vamos ao quadro então, continuando. Então foi um conceito, né, criado para auxiliar na tarefa de geração de informações e auxílio à tomada de decisões. Esse é o conceito-chave por trás da motivação para a criação desses data warehouses. Ele é chamado, né, de depósito de dados, numa tradução para o português. E temos que ele é um banco de dados, então ele pode ser considerado um banco de dados, mas ele é específico para armazenamento de dados, visando a extração de informações de forma facilitada. Em um data warehouse, os dados são sempre guardados separadamente dos dados dos sistemas de transação aqui, por exemplo, um banco de dados convencional, tá? Onde os dados são inseridos, atualizados, excluídos e assim por diante. Então, são sistemas diferentes. Então, o Data Warehouse ele está separado de um banco de dados comum. Ele é um repositório centralizado, ou seja, ele vai centralizar dados de diversas fontes. E também é um repositório capaz de fornecer informações a executivos, gerentes, coordenadores, analistas de uma forma muito mais rápida do que olhar diretamente ali para os dados em um banco de dados convencional, por exemplo. Justamente porque um Data Warehouse ele possui uma forma bem mais estruturada. Tá? O nosso banco convencional ele já possui uma ótima estrutura com seus relacionamentos, entre outros, mas o Data Warehouse ele traz uma estrutura um pouco melhor ainda, um pouco mais fácil de visualizar para o usuário final, né? Pessoas que não têm tanto conhecimento sobre banco de dados, conseguirem analisar e extrair essas informações. Tá? Então, são dados aqui que são tratados. Essa é uma outra palavra-chave, né, de Data Warehouse. São dados que estão trazidos de diversas fontes, eles são tratados para melhorar a extração de informação deles. E os Data Warehouses, né, eles possuem três características principais, tá, para assegurar, então, essa facilidade de obtenção de informação, essa transformação dos dados em informação.
A primeira característica é que ele deve ser sempre orientado por assuntos, ou seja, um data warehouse ele é projetado para concentrar os dados organizados por assuntos. Por exemplo, eu vou guardar dados de vendas realizadas por uma empresa, por exemplo. Então, por esse assunto, eu consigo extrair ali informações e consigo responder algumas perguntas como quais foram os produtos, né, os itens mais vendidos, ou quais clientes que mais compraram da minha empresa. E essas questões devem ser facilmente respondidas quando esse data warehouse é orientado por assuntos. Uma outra característica é a não volatilidade. Tá? A não volatilidade vem de que os dados que são armazenados ali não podem ser alterados, ou seja, os dados eles permanecem no banco. Então, dados antigos continuam ali, mesmo que dados novos são adicionados a esse data warehouse. Por quê? Porque uma das vantagens de se utilizar um data warehouse para extrair informações e relatórios é justamente a análise de dados históricos. Tá? Então, os registros não são... Os registros que são atualizados, tá? Eles não sobrescrevem, né, os dados antigos. Os dados antigos continuam armazenados ali, porque talvez você precise extrair informações de vendas de um ano atrás, quanto você vendeu nos últimos 10 anos. Então, todas essas informações devem permanecer armazenadas num data warehouse. E essa questão é justamente a não volatilidade, tá? A permanência, a persistência desses dados históricos. E, por fim, a terceira característica são que as informações, né, devem ser compatíveis ao longo do tempo, ou seja, estes dados históricos que estão armazenados, tá, nesse data warehouse, né, de acordo com o assunto que você está trabalhando, por exemplo, vendas, pesquisas e tudo mais. Esses dados históricos que você armazena ali, que eles permanecem, né, de acordo, à medida que os dados vão sendo atualizados, você tem um histórico ali que ainda permanece nesse data warehouse. Dessa forma, eles devem ter um relacionamento ali, pois você deve, né, por meio dentro do data warehouse, saber que aqueles dados históricos se relacionam com os dados mais atuais ali daquele assunto de vendas, por exemplo. Tá? Então, isso se diferencia de um banco de dados convencional, que, por exemplo, em um banco de dados você pode ter dados relacionados a vendas, a produtos, armazenados em bancos de dados diferentes. Tá? Isso não descaracteriza os dados, né? não traz problemas, você ter ele armazenado em locais diferentes, mas quando você vai analisar esses dados, aí sim torna essa tarefa um pouco mais complexa. Tá? Então, por isso que deve haver compatibilidade nos dados em um data warehouse. Então, pois todos esses dados que estavam em fontes diferentes, eles são centralizados em um mesmo local e ali você consegue analisar facilmente todo esse histórico, né? As alterações que houveram nesses dados durante um período de tempo, uma década, um ano, uma semana e assim por diante. Tá? Então, essas são as três características principais e aqui nós vimos, então, conhecemos um pouco do que é o Data Warehouse e qual o seu conceito fundamental. Um conjunto muito importante de instruções relacionadas a um Data Warehouse é a forma com que eu vou armazenar os dados, né, de diferentes fontes, de diferentes bancos dentro deste Data Warehouse. Como que isso é feito? E essa é uma etapa extremamente importante porque é justamente este processo de transferência de dados de um banco para o Data Warehouse que vai preparar esses dados para que quando eles estiverem armazenados neste nosso depósito de dados, né, no nosso Data Warehouse, eu consiga extrair as informações de uma forma muito mais facilitada. E este conjunto de instruções é justamente o ETL, tá? Que são instruções para extração, transformação e carregamento dos dados em um Data Warehouse. Vamos ao quadro então, por favor? E vamos ver aqui então mais alguns conceitos importantes sobre ETL. Tá? Que ele vem do inglês, né? Extraction, Transformation e Loading, que é a extração, transformação e carregamento dos dados. Inicialmente, tá? No começo dos Data Warehouses, os dados de transação, ou seja, os dados
de um banco de dados convencional era inserido em um data warehouse por meio de instruções SQL de forma direta. Tá? Então, dessa forma, ele se tornava um processo extremamente complexo para se realizar essa inserção de dados dentro de um data warehouse. E havia, após esta inserção dos dados ali no data warehouse, quando você iria analisar esses dados para extrair informações, ainda era necessário realizar adequações aos dados ali inseridos para corrigir algumas inconsistências ou até mesmo redundâncias, duplicidades de todos desses dados, né, que eles, a partir do nosso data warehouse, ele pode receber dados de diferentes fontes, tá? De planilhas, de banco de dados, enfim. Então, os dados precisavam ser adequados. Então, para corrigir essas questões, para deixar o processo mais simples e para evitar também essa fase de adequação depois que os dados já estavam inseridos no banco, foi definido o ETL, tá? Para se inserir os dados de uma forma bem mais padronizada. E aí, com o passar do tempo, algumas ferramentas, né, foram criadas de forma específica para esse fim, para obter esses dados das fontes e armazená-los em um data warehouse. Então, essas ferramentas vão nos auxiliar, né, em todo o processo, passando por todas as fases principais, a extração, higienização dos dados, que é a transformação, né, os ajustes, enriquecimento e depois, por fim, o carregamento desses dados. Tá? E há também, né, e com isso a gente consegue consolidar os dados dentro de um data warehouse. E quais são então esses componentes, né, que fazem parte do processo, né, do ETL? O primeiro deles é a extração. Esse é o primeiro passo que deve ser realizado quando você vai criar um data warehouse, né, para você enviar as informações ali, que é justamente a coleta de dados, né, do sistema de origem para o nosso data warehouse. E o sistema de origem, né, geralmente pode ser chamado de data source. Vocês podem ouvir essa nomenclatura também, ou até mesmo podem ser sistemas operacionais, tá, que operam de forma independente. Então, esses data sources, eles operam de forma independente, e aí o data warehouse ele agrega todas essas informações nesse processo de extração. Tá? Então, é apenas a coleta dos dados. Após os dados serem coletados, nós partimos para a parte de limpeza, ajustes e consolidação, que é a transformação desses dados, que é onde então eu consigo consolidar todos os meus dados para facilitar então a pesquisa, né, de informações e a consulta e a extração dessas informações, desses dados. Tá? Então aqui são ajustes para melhorar ali a qualidade dos dados, né, consolidá-los, por exemplo. Juntar dados de diferentes fontes, é nesse processo que é feita essa junção de dados. Pode haver também a seleção de apenas determinadas colunas, né, de tabelas de um banco, só talvez colunas mais relevantes. Podem haver ali atributos que não são necessários para criar esses relatórios, né, dependendo do objetivo da empresa. E também pode acontecer ali uma tradução de valores codificados, né? Por exemplo, imagine que em um sistema, em um data source, em um banco de dados, é utilizado o valor 1 para armazenar, para dizer que o sexo é masculino e o valor 2 para feminino. Tá? Então, dentro desse processo de extração, de transformação dos dados, quando esses dados são inseridos, são passados para um data warehouse, pode ser necessário essa transformação, essa tradução destes códigos. Então, pode ser que dentro do meu data warehouse eu utilize o M para masculino e o F para feminino, por exemplo. Então, esses códigos são traduzidos para evitar inconsistências ou problemas depois, quando se estiver trabalhando, né, com o data warehouse em si, sem estar olhando ali para as fontes de dados por onde você inseriu, né, os dados ali dentro do nosso data warehouse. Então, são 3 tarefas importantes que ocorrem, né, dentro desse processo de extração, de transformação dos dados. Tá? Então, continuando aqui, vamos ao quadro, por favor, ver outro passo, que é a entrega, ou também chamado de carga dos dados, tá? O carregamento dos dados. Então, com os dados já extraídos e após isso, com os dados já ajustados, né, e consolidados, basta
estruturar esses dados e carregá-los, né, de forma física, tá? Ou seja, inserir os dados mesmo ali na estrutura de um data warehouse. Tá? Então, eles são inseridos, né, carregados fisicamente para a camada de apresentação do data warehouse, seguindo ali uma modelagem. Tá? Então, há diferentes tipos de modelos, né, de data warehouses, mas o principal deles é o modelo dimensional. Tá? É por esse modelo aqui que os dados são inseridos. Tá? Eles precisam ser modelados também, assim como você modela um banco de dados antes de inserir os dados. Em um data warehouse, você precisa também modelar esse data warehouse para depois inserir, né, de forma física, né, carregar esses dados ali. E o último passo é o gerenciamento. Tá? O gerenciamento por meio de um gerenciamento, você consegue criar ali tasks, né, tarefas específicas para gerenciar ali os trabalhos, planos de backup dessa estrutura, verificar ali alguns itens de segurança também, redundância pode ser também um pouco de compliance. Tá? Ele auxilia, então, todo esse processo de gerenciamento aqui é para auxiliar ali na manutenção desse data warehouse. Tá? Só mais um detalhe aqui com relação à entrega ou ao carregamento de dados. Este processo, então, ele varia muito de acordo com as necessidades da empresa. Tá? Então, de acordo com a forma que de acordo com os dados que você precisa analisar, a forma com que você irá modelar o seu data warehouse, ela pode variar. Então, não tem uma forma única de se fazer isso. Tá? E é nesse processo, então, de carregamento dos dados que os dados podem ser substituídos, né, inseridos de forma periódica ali na estrutura. Lembrando que os dados históricos também é interessante que eles sempre permaneçam ali para se caracterizar um data warehouse mesmo. Tá? Então, esses foram os 4 passos principais para se realizar o processo, né, de ETL, que é de extração, transformação e carregamento dos dados em um data warehouse. Antes de você criar um data warehouse em si, antes de você programar a estrutura, você precisa de um projeto. Tá? Assim como softwares, assim como bancos de dados convencionais, você precisará modelar ali a estrutura, realizar um projeto lógico deste data warehouse, da mesma forma que você realiza um projeto lógico quando está trabalhando com um banco de dados, né? Quando você cria um MER, ou até um diagrama de entidade de relacionamento. E você faz esse mesmo processo para se criar um data warehouse. E aqui temos o projeto principal, o modelo principal que é utilizado na maioria das aplicações, né, de data warehouse, que é um modelo dimensional. Tá? Por ele ser fácil de se entender e também facilita a extração de informações logo em seguida. Tá? Vamos ao quadro, por favor. Então, esse modelo dimensional ele também é chamado de esquema estrela. Tá? Justamente porque quando você ver aqui a imagem, né, no próximo slide, você vai ver que se assemelha a uma estrela, né, a forma com que os dados, né, as tabelas são organizadas. Tá? E são compostos, então, de 3 elementos principais. O primeiro deles é a tabela de fatos. A tabela de fatos é a tabela principal. Tá? Essa é a tabela principal e central do meu data warehouse em um modelo dimensional. Tá? Aqui os dados eles são relacionados, né, por chaves e cada tabela de fatos ela vai possuir ali algumas chaves compostas, tá, que vai interligar cada um dos fatos, né, do que ocorreu, né, por exemplo, as vendas em um data warehouse, né, de uma loja é uma tabela de fatos, tá? Então a venda é um fato que ocorreu que envolveu cliente, envolveu produto, envolveu data, envolveu local, tá? E esses outros
nomes que eu mencionei, cliente, produto, data, local, são as tabelas de dimensão, são tabelas secundárias, né, tabelas acessórios dessa tabela de fatos, que elas possuem, então, dados para apoiar ali os fatos que ocorreram nesse banco. Tá? Os fatos aqui, então, é tudo o que a empresa irá mensurar. Tá? Então, se a empresa irá medir a quantidade de vendas, esta quantidade de vendas é considerada um fato. E outra nomenclatura que você pode utilizar é métrica. Tá? Então, também é chamado de métrica. Então, todas as métricas, todas as informações que serão necessárias pesquisar, ali, extrair de um data warehouse, são inseridas nessa tabela de fatos. Tá? São consideradas tabelas de fatos. Então, por exemplo, se você quer contabilizar o número de produtos que foram vendidos, então, suponha que a sua empresa tenha vendido 100 unidades de determinado produto. Uma métrica seria a quantidade de unidades que foram vendidas deste determinado produto. Tá? Vamos continuar então, vamos ao quadro. Após tendo ali a tabela de fatos e as dimensões dessa tabela definidas, basta, eu terei ali então os dados não normalizados. Tá? Eles não seguem a mesma normalização que é seguida, né, em um banco de dados convencional. E aqui você tem um exemplo de uma modelagem lógica deste esquema estrela, né, ou também chamado de modelagem dimensional. Veja que aqui eu tenho a tabela de fatos, tá? E a métrica que é utilizada aqui são inseridas aqui nessa tabela. Por exemplo, valor total da venda, quantidade da venda, margem de lucro, valor do imposto sobre a venda. Então, essas são as métricas, são as informações que a empresa quer mensurar, tá? E foi o que ocorreu dentro da empresa. Tá? Veja que fica muito mais intuitivo você olhar para uma tabela dessa forma, porque se você olhasse para todas essas informações de vendas, produtos, vendedor, cliente, data, dentro de um banco de dados. Tá? Assim você consegue enxergar muito mais fácil. Aqui você tem as chaves compostas, tá? Para que realizam esta ligação, este relacionamento da tabela de fatos com as tabelas auxiliares aqui, que é as tabelas de dimensão, tá? Que trazem informações de data, de cliente, de vendedor e produto. E essas tabelas de dimensão, então, elas vão descrever o fato ocorrido. Elas vão descrever o que ocorreu aqui. Elas trazem as informações relacionadas a esses fatos. Isto aumenta o desempenho do banco de dados, essa organização, né, não normalizada, e ainda facilita o uso pelo usuário final, que fica muito mais intuitivo. E aí uma forma dentro da modelagem dimensional, tá, a cada um dos conjuntos de dados, tá, uma relação de dados de duas dimensões, duas, três ou mais dimensões, dá-se o nome de cubo. Tá? Então aqui quando você relaciona produtos e clientes, você consegue, ao longo do tempo aqui, na terceira dimensão aqui desse cubo, armazenar ali a quantidade de produtos que foram vendidos para os diversos clientes aqui especificados. Tá? Então, a gente consegue representar, né, claro, para um número limitado de dimensões, você consegue representar dessa forma os conjuntos de dados, né, agregando ali informações das diversas dimensões que circulam uma tabela de fatos. Tá? Então, essa é uma forma de se projetar, logicamente, um data warehouse e a partir disso você consegue realizar, então, a sua implementação de fato. Um conceito importante para data warehouse, né, que você deve ter em mente é com relação às diferentes arquiteturas para se construir. Tá? Então, não basta saber antes de saber o projeto lógico desse banco, você precisa também saber qual arquitetura você irá utilizar, né? Qual é o formato desse data warehouse que será implementado na sua empresa, no seu negócio. Tá? E para isso a gente tem essa situação, problema, nós vamos ver no quadro qual a sua descrição. Imagine que você trabalha em uma empresa, né, chamada de AutoSec, que é uma empresa que trabalha com seguradoras, tá? Com seguros para automóveis. Você está buscando, essa empresa, né, está buscando melhorar os serviços, bem como uma futura expansão.
Então, se a empresa está pensando em expansão, significa que mais dados serão armazenados, serão contabilizados, terá muito mais clientes, muito mais produtos, que daí não será apenas automóveis, tá? Talvez vai trabalhar com seguro residencial, seguro de vida, etc. Então serão muito mais dados. Então, para isso, a empresa deseja implementar ali, além de aumentar, claro, a capacidade do seu banco de dados, implementar um data warehouse para facilitar ali a extração de informações. E dessa forma, a sua tarefa é verificar quais os tipos de arquitetura de um data warehouse que existem, tá? Para que depois fique fácil de se definir qual arquitetura se encaixa melhor na sua empresa. Tá? Então você irá verificar os tipos de arquitetura, sabendo que a arquitetura para um data warehouse ela varia, tá? Conforme o tipo de assunto abordado. Tá? Então você tem que olhar as necessidades da empresa, tá? E a partir dessas necessidades você consegue encontrar a melhor arquitetura. Temos duas arquiteturas que são as principais, tá? Que você agora já vamos resolvendo aqui a nossa SP. A primeira delas, que você pesquisou e encontrou, que é muito utilizada, é a arquitetura de duas camadas. Ela utiliza, então, um servidor, tá? Com aplicações front-end, né? Aplicações com a interface do usuário, que vão ter ali ferramentas, né? Que vão realizar as operações sobre os dados consultados no Data Warehouse e transformam eles logo a seguir em informações úteis para o usuário. Tá? E aqui nessa arquitetura de duas camadas, temos também ferramentas responsáveis, então, para extração, limpeza e carregamento dos dados, né? que é o conjunto ETL. Tá? Isso também é utilizado nessa arquitetura de duas camadas. Então, dessa forma, são divididos as fontes de dados, são divididas e centralizadas dentro do Data Warehouse. Uma vantagem dessa arquitetura de duas camadas é que ela é eficiente no armazenamento e organização de dados. Tá? Mas um contra é que ela não é muito escalável. Tá? Ela suporta apenas um número nominal de usuários. Tá? Aqui a gente tem um exemplo, né? Uma imagem de como seria essa arquitetura. Nós temos aqui as diferentes fontes, nossos data sources, banco de dados, tá? Operando aqui sobre um S11, sistema operacional, e todos eles, então, são centralizados por meio deste servidor principal, tá? Que acessa, né, traz os dados, né, carrega todos esses dados no Data Warehouse. Então, este servidor possui ali as aplicações front-end, tá? Para que o usuário consiga acessar, então, por meio deste servidor, todos os dados que estão aqui nesse Data Warehouse e extrair ali as suas informações. Tá? Então, este é um modelo bastante utilizado, mas, né, veja que, por mais que ele seja eficiente, ele não é um modelo escalável. Tá? Então, por não ser um modelo muito escalável, por ele não permitir um aumento de informações tão muito grande, ele acabou que não é uma arquitetura muito utilizada, né, pelas diversas empresas e ramos que adotam o Data Warehouse. Tá? E agora nós vamos ver a segunda arquitetura principal, que é a arquitetura de três camadas. Aí essa sim é a mais utilizada dentre todos que trabalham com Data Warehouse. Tá? Vamos ao quadro, por favor. E essa arquitetura de três camadas, como eu mencionei, ela é a mais utilizada pelos analistas. Tá? Justamente por ela suportar ali vários usuários e vários serviços de forma única. Tá? Então ela vai produzir ali um fluxo de dados muito mais organizado do que uma arquitetura de duas camadas. Tá? Justamente por ela possuir mais camadas, tá? Também é um dos fatores. Tá? Ela possui uma primeira camada, onde nós temos as interfaces, né, que vão trabalhar com o usuário. São ali as ferramentas, são ferramentas e APIs para análise e consulta que você programa para acessar os dados e realizar essa consulta e extração de informações, que são ali as
similar às ferramentas front-end da arquitetura de duas camadas. Na segunda camada, nós temos os servidores de banco de dados e as aplicações. E, por fim, na terceira camada, você tem aqui onde são armazenadas as fontes de dados, né, os nossos data sources. E aqui você tem uma imagem dessa arquitetura de 3 camadas. Tá? Temos as várias fontes de dados aqui, nesta terceira camada, na camada 3. Aqui eu tenho a minha camada 2, a camada 1, que são as aplicações front-end, tá? Que são as interfaces que trabalham com o usuário e as diversas APIs e ferramentas que ele pode utilizar para extrair os dados e elas se comunicam com o servidor de banco de dados para Data Warehouse para extrair essas informações. Tá? E eu tenho separado aqui, ó, veja que está separado o servidor de aplicações que faz a conexão, a ligação dos bancos de dados, das data sources. Tá? Essa aqui é a camada 2, que faz essa ligação. Tá? E depois, por meio do servidor de banco de dados para o Data Warehouse, o usuário consegue acessar ali por essas aplicações e extrair as informações. Tá? Então, essas são as duas camadas principais, arquiteturas principais. Há uma arquitetura que é genérica, há uma arquitetura genérica também para a criação de Data Warehouse, mas ela não é muito utilizada. Tá? Então, baseado nesta pesquisa que você fez, né, das duas arquiteturas de 2 camadas e na de 3, foi verificado que a de 3 é mais interessante, pois ela deixa os dados um pouco mais organizados, ela separa melhor o servidor que atua na extração, né, na coleta desses dados, né, e carregamento no Data Warehouse, do servidor que faz a comunicação ali entre as aplicações front-end, que o usuário trabalha, e os dados que estão armazenados ali no Data Warehouse para se extrair as informações de uma forma muito mais rápida e facilitada. E isso permite uma escalabilidade maior. Tá? Então, como a sua empresa deseja crescer muito, né, ela já preferiu então adotar ali a arquitetura de 3 camadas, já para se preparar para uma expansão muito maior do que seria possível se estivesse utilizando uma arquitetura de 2 camadas. Deixarei um tempo para que a gente possa interagir no chat e logo eu volto para que a gente dê continuidade na nossa segunda parte da aula.
Voltando aqui, não tivemos nenhuma interação no chat, tá? Mas qualquer dúvida você pode enviar ali por meio do seu tutor. Tá? Então, dessa forma, vamos dar continuidade à nossa aula e ver mais algum conceito que é relacionado aqui aos Data Warehouses. Agora nós vamos trabalhar com o conceito de OLAP. Tá? OLAP é uma análise online, né? Uma análise em tempo real, tá? Que é feita em Data Warehouses, que ela facilita as consultas, ela facilita a busca por informações. Tá? É uma forma de se simplificar ainda mais o acesso a esses dados. Tá? Então vamos ao quadro, por favor. E vejamos aqui que o OLAP que é um processamento analítico em tempo real dos dados, é uma ferramenta de BI, né, de Business Intelligence, que ela é projetada especificamente para se trabalhar com Data Warehouses. Com o OLAP, a gente consegue fatiar os dados de uma forma intuitiva, tá, para melhorar o processo de análise destes dados armazenados ali. Com o OLAP, então, é possível transformar dados, né, em informações capazes de dar suporte a decisões gerenciais, que é justamente a motivação, né, grande motivação por trás de um Data Warehouse. E para se realizar, então, esse processamento, né, analítico dessas informações, existem dois recursos, que é o Drill Up e o Drill Down. E nós vamos ver aqui, logo em seguida, o que é cada um deles. Tá? O Drill Up e o Drill Down são formas de se navegar nos dados que já estão agrupados, tá, dentro de um Data Warehouse. Então, é uma forma de você consultar esses dados, né, percorrer esses dados. E essas formas podem ser Drill Down, né, de uma forma onde você irá aumentar o detalhe da informação, diminuindo a granularidade. E o Drill Up é exatamente o contrário do Drill Down. Por exemplo, imagine um local, né, um local onde você armazena os produtos que são vendidos, tá? E todos eles, e no topo da pilha, tá, de armazenamento dos dados, você tem ali o país onde esse produto foi vendido. Tá? E depois, logo abaixo, você tem no nível a região. Depois, logo abaixo, você tem outro nível, por exemplo, vamos colocar aqui, né? O país, a região. Depois, no outro nível, tem o estado. E, por fim, a cidade. Tá? Então, à medida que você desce o nível, tá? Você diminui a granularidade. À medida que você desce aqui, que seria a operação de drill down, onde você começa consultando do país até um nível mais baixo, você diminui a granularidade e aumenta o detalhamento da informação. Então, aqui embaixo, nesse nível de cidade, a sua informação está muito mais detalhada, pois você tem informações além da cidade, você tem todas essas informações anteriores, tá? De UF, região e o país que aquele determinado produto, por exemplo, foi vendido, né? O local onde aquele produto foi vendido. Então, este processamento, né? Essa navegação dessa forma, de um nível mais alto, com mais granularidade, para um nível mais baixo, né? Onde você tem mais detalhe da informação e, por sua vez, com uma granularidade menor, você consegue esses dados mais detalhados. E o Drill Up é exatamente o contrário. Tá? Com o Drill Up, você então vai aumentando a granularidade dos dados, mas à medida que você aumenta a granularidade, por exemplo, de cidade para UF, então os dados você terá menos dados, tá? Menos informações. Você diminui também o detalhamento desta informação, pois se você trabalhar apenas ali nos primeiros dois níveis, você terá informações apenas do país e da região desse país que o produto foi vendido. Você não terá as informações adicionais de estado e cidade aqui, por exemplo. Tá? Então, são formas de você realizar esse processamento, né? Essa análise
seja ela drill down, onde você diminui a granularidade para aumentar o nível de informação, ou drill up, exatamente o contrário. Você aumenta a granularidade, mas diminui o nível de detalhamento. E seguindo aqui, por meio então destas operações, tá, de drill up e drill down, as análises gerenciais podem ser feitas em um tempo muito menor do que se elas fossem realizadas de forma convencional, tá certo? E isso facilita muito a tomada de decisão, né, por parte de gestores, coordenadores. Eles conseguem ter uma maior precisão e ainda uma maior agilidade neste processo. Tá? Então, se você realiza, por exemplo, a operação de drill down, onde você diminui a granularidade das informações, mas aumenta o detalhamento, tá? Se isso for mais interessante para a empresa, para o negócio, tá? Então você já tem dados mais precisos e você consegue acessá-los de uma forma muito mais rápida do que se você for trabalhar de uma forma convencional, como os dados são consultados e analisados dentro de um data warehouse convencional. Tá? Então, o OLAP é esta ferramenta, né, este modo de se navegar nos dados. Tá? Há várias formas de se realizar essa navegação, justamente para sempre facilitar a extração de informações. Tá? Então, aqui a gente encerra este conceito, né, fundamental do que é o OLAP dentro de um data warehouse. Vamos entrar agora no conceito de data mining, ou seja, mineração de dados. Esse é um conceito extremamente importante e que está muito ligado aos data warehouses. Tá? Então, então, fazendo uma breve análise aqui, se por sua vez um banco de dados eu consigo armazenar dados ali dentro, tá? Dados de forma crua, né? Porque apesar de eles terem um relacionamento, eu não consigo olhar para aqueles dados e gerar relatórios, gerar informações. Esses dados armazenados, então, em um data warehouse, eu consigo extrair informações, tá? Gerar informação. Eu vou organizá-los de uma forma mais estruturada, mais fácil e simples de se buscar depois as diferentes métricas que eu preciso analisar na minha empresa, por exemplo. E aí, com o data mining, é uma forma que eu consigo de identificar padrões nesses dados para extrair informações também. Tá? Então, o data mining, como o nome diz, mineração de dados, eu vou analisar constantemente aqueles dados e aí há diversas técnicas, tá? Seja técnicas estatísticas, técnicas envolvendo clusterização, envolvendo árvores de decisão, classificadores, entre outros. Tá? Essas técnicas, esses algoritmos vão olhar para esses dados, tá? E extrair dali padrões. E ao extrair padrões, você consegue identificar ali o comportamento deles, identificar o que está acontecendo nesses dados. Tá? Vamos ao quadro, então, ver mais alguns conceitos de data mining. O data warehouse, ele, então, pode ser utilizado para a realização de data mining, tá? Que é a busca por padrões dentro de uma base de dados por meio de inteligência artificial, redes neurais, métodos estatísticos, clusterização, classificadores, como eu mencionei. E dessa forma, você consegue obter conhecimento no meio de uma grande massa de dados. Então, você tem os dados em um banco de dados, as informações em um data mining, em um data warehouse, e com o data mining você consegue obter esse conhecimento a partir desses dados e das informações que eles passam. Tá? Por exemplo, uma forma de se realizar um data mining, uma mineração de dados, é por meio de encontrar, né, padrões fundamentado em associações. Associações de produtos, de comportamentos do usuário, por exemplo, como sugestões de compras em sites. Tá? Então, você claramente já percebeu quando você faz uma busca por um determinado produto em seu navegador, em seu celular, o próprio sistema, né, por meio de um data mining, ele consegue identificar ali que você está buscando muitos produtos da categoria de videogames, por exemplo. Então ele identifica este padrão no seu comportamento e a partir deste padrão, tá, o sistema cria este conhecimento da sua informação. Tá? O dado que ele tem é a sua busca por
por jogos, videogames, consoles. A informação são essas buscas recorrentes. Ele tem então o conhecimento de que você está buscando, está a fim de comprar algo relacionado a esse tema. Então, com base neste conhecimento, né, o sistema e nesse seu padrão de comportamento, o sistema começa a te sugerir ali alguns produtos similares. Tá? Isso vem de uma técnica de data mining. Tá? Vamos continuar então no quadro. Um outro exemplo, né, de data mining é a realização de previsões. Por exemplo, imagine uma seguradora que ela tem ali várias informações dos seus segurados. E nesta base de informações, ela pode ter ali, ela vai ter a faixa etária de cada assegurado, a região que ele mora. Se for de automóveis, vai ter o modelo do veículo. Vai ter informações se esse candidato já tem algum sinistro, né? Se ele já utilizou o seguro alguma vez, se ele já precisou, né, utilizar o seguro e quantas vezes ele já precisou utilizar. Tá? E com base nessas informações da faixa etária, região, do veículo que ele utiliza, que daí, dependendo do veículo, é mais fácil talvez de ser roubado, é um veículo mais caro. O sistema, por meio de data mining, da análise de todos estes dados e informações, ele consegue prever ali uma chance de um candidato, tá, a uma nova apólice de seguro ter algum sinistro. Então, pode ajudar ali por exemplo, na hora de se cadastrar, de escolher algum cliente, por exemplo. Você consegue saber se aquela pessoa tem uma probabilidade maior terá uma probabilidade maior de ter algum sinistro com base nas informações de faixa etária, região, modelo do veículo e assim por diante. E claro, isso influencia bastante na empresa, tá? No capital que a empresa precisará, né, para caso ocorra algum sinistro desse candidato, entre outras questões. Então, são informações, são conhecimentos necessários que são feitos, né, por meio de técnicas de data mining. Agora aqui olhando ainda para data mining, né, nós temos o KDD, que é o Knowledge Discovery in Database, né, digamos que o descobrimento, né, a busca, né, de conhecimento em banco de dados, em uma base de dados, que é a extração então deste conhecimento por meio da identificação de um padrão. Aqui então, por meio de um KDD, né, os dados são filtrados e refinados, tá, a partir dos padrões identificados por uma operação de data mining. Então, com o KDD, após, né, aliás, um data mining que você refinou, você analisou os dados, extraiu um padrão ali, com técnicas do KDD você consegue filtrar e refinar ainda mais esses dados. E aí, por meio deste KDD, você consegue utilizar somente padrões que são válidos e façam sentidos, né, para a tomada de decisão que você precisa no seu negócio, na sua empresa, na sua aplicação. E aí, durante o processo, né, do KDD, né, existem várias etapas de ajuste que podem ser realizadas nos dados na forma de mineração escolhida. Então, dependendo da forma de data mining que você utiliza, seja por meio de padrões de associações ou um data mining por meio de previsões, tá? Este processo e as etapas para este KDD, ele pode variar. Tá? E isso ajuda a obter melhores resultados para o processo todo de um modo geral. Tá? Então, isso vai refinar ali o que já foi descoberto pelo processo de data mining. E aqui há uma relação entre os data warehouses, nós temos aqui, os processos de data mining, tá? E o processo de KDD, que é o Knowledge Discovery in Database, tá? Que é exatamente esta etapa aqui. Tá? Então, aqui nós temos o nosso Data Warehouse, onde nós temos as nossas bases de dados convencionais. Por meio do processo de ETL, os dados são extraídos, transformados e carregados dentro do Data Warehouse. Por meio desse Data Warehouse, as ferramentas de OLAP, por meio das técnicas de Drill Up ou Drill Down, por exemplo, elas conseguem extrair informações
para gerar relatórios e análises relevantes, né, para o meu negócio, para a minha empresa. E também isso é feito, né, a partir de um Data Warehouse, e também a partir de um Data Warehouse você pode realizar, né, operações de data mining para identificar padrões. E quando esses padrões já são identificados, por meio do KDD, durante as etapas do KDD, esses padrões são interpretados e é gerado o conhecimento. Tá? Então veja aqui que a partir de dados simples, dados crus, né, você consegue, por meio de um Data Warehouse, gerar informações, que são esses relatórios e análise desses dados, e também gerar conhecimento sobre esses dados para, então, todas esses produtos, né, para eles auxiliarem no processo ali de tomada de decisão, tá certo? Então, veja que esses três conceitos, né, o Data Warehouse, Data Mining e o KDD estão inteiramente interligados, juntamente, claro, com os bancos de dados, e tudo auxilia, né, e caminha para se gerar informação, gerar conhecimento e auxiliar no processo de tomada de decisão. Tá? Então é isso que nós temos aqui para trabalhar para entender ali os fundamentos do que é um Data Mining. Vamos entender nessa situação problema as diversas áreas de aplicação do Data Mining. Então você já sabe o que é a mineração de dados, né, que é a análise de dados e informações para se encontrar padrões e produzir um conhecimento em cima de uma base de dados. Só que para isso nós precisamos saber então onde isso é aplicado, então, como podemos trabalhar com Data Mining em diversas situações. Para isso, temos a nossa situação problema que nós vamos ver no quadro qual a sua descrição. Então a empresa que você trabalha, ela está querendo adotar técnicas de Data Mining. Então nessa empresa vocês trabalham com Data Warehouse, mas foi necessário trabalhar com Data Mining também. Então vocês querem adotar algumas técnicas. Mas antes de escolher a técnica, se será uma clusterização, um classificador, uma rede neural, por exemplo, vocês precisam seguir alguns passos. Tá? São passos necessários para se implantar ali as técnicas de Data Mining. Então o seu gestor solicitou que você fizesse um levantamento básico desse passo a passo, né, antes de se implantar de fato a técnica de Data Mining. E é isso que você vai realizar aqui, que nós vamos realizar e resolver nessa situação problema. Então, após uma pesquisa sobre o tema, você chegou à conclusão de que existem 5 passos, né, principais para se implantar um Data Mining dentro da empresa. E vamos lá, o primeiro deles é o planejamento estratégico. Tá? Então, o planejamento estratégico, ele se assemelha ali com uma análise de requisitos da sua empresa, né? O que a sua empresa busca com o Data Mining. Então, entender qual será o objetivo deste processo de mineração de dados e como ele está alinhado com os objetivos, né, com a estratégia da empresa. Então, aqui são inseridas metas e indicadores, tá, que deverão ser melhorados no processo de mineração de dados. O segundo passo é a seleção e limpeza de dados. Tá? Aqui na seleção e limpeza, nós podemos escolher, né, quais dados, de quais fontes serão importantes para realizar essa análise, tá, essa mineração de dados, para obter os resultados ali de acordo com o que foi definido no passo anterior, de acordo com o planejamento estratégico da empresa. Então ele vai selecionar apenas os dados que importam, ou seja, os mais relevantes, e também, por ser um refinamento desses dados, pode haver uma demora. Tá? Então esse passo ele é um pouco mais demorado, mas ele é um passo extremamente necessário para que você tenha lá na frente um resultado muito mais confiável de toda esta mineração de dados que será realizada. Seguindo aqui,
O terceiro passo é a modelagem de dados, tá? Onde são aplicadas, onde aqui de fato são aplicadas as técnicas de mineração, tá? A partir dos dados que já foram selecionados no passo anterior, eles são processados por estes algoritmos. Então, é aqui que você escolhe se você irá utilizar um classificador, como por exemplo redes bayesianas, ou redes neurais, ou vai utilizar alguma técnica estatística ou algoritmos de clusterização para agregar dados, né, que possuem informações em comum. Tá? Então, é neste passo de modelagem que você escolhe a técnica de data mining que você precisará utilizar para implantar na sua empresa, que te atende melhor também. Tá? Há várias técnicas, há várias naturezas de técnicas e há vários algoritmos que podem ser utilizados para esse processo. Tá? Então, vamos voltar ao quadro e continuando aqui no passo 4. Após, então, a modelagem dos dados, após esta mineração dos dados de fato com as diferentes técnicas, você deve avaliar os resultados, tá? Que são o que seria, por exemplo, que seria então os insights, né, que são gerados, como esses insights se comunicam e como essas informações podem ser úteis segundo os interesses da empresa, segundo as métricas, né, que foram e os objetivos que foram definidos lá no planejamento estratégico. Tá? Então, como que todas essas informações que foram geradas aqui por meio, esse conhecimento, né, gerado aqui na fase de modelagem, como que ele pode ser útil para os interesses da empresa. E por fim, o quinto passo para a implantação, né, de um data mining, para se completar essa implantação, é a questão de apresentação e ações. Então, aqui temos profissionais especializados em ciências de dados, estatística e algoritmos, onde são apresentados, né, os insights mais importantes aos diretores da empresa. Tá? E depois cabe aos diretores pegar tudo isso que foi apresentado pelos profissionais especializados, né, todos esses insights, pegar isso e transformar em ações para melhorar a organização da empresa. Tá? E aí, a partir disso, então, a partir dos dados que os especialistas, que os profissionais extraem, apresentam aos diretores e os diretores selecionam o que for necessário e a partir desse relatório, dessa informação, ele consegue gerar ali ações, né, criar tarefas e formas de melhorar aquelas métricas e aqueles processos que foram visados, né, como melhorias necessárias após a implantação do data mining na sua empresa. Tá? E com isso você concluiu essa pesquisa do passo a passo para se implantar o data mining, tá? De tudo que você precisa. Escolher os dados, refinar esses dados, modelá-los de acordo com a técnica, tá? E aí já aplicar então mesmo de fato a mineração de dados e a partir dos insights do conhecimento extraído, do conhecimento criado por meio dessas diferentes técnicas, você consegue gerar esses relatórios e criar ações para melhorar dentro da sua empresa. Então imagine que você agora, né, nessa situação problema, trabalha em uma empresa que está adotando o processo de data mining e você já tem, né, a sua empresa já tem todos os passos, né, definidos, o planejamento estratégico da empresa já está bem consolidado, né, quais são os objetivos e as metas dessa empresa com a utilização de mineração de dados. E os dados também, com os dados já selecionados, já refinados, os dados que são realmente importantes para se realizar o processo de data mining, basta a você agora escolher as técnicas, tá? E há várias técnicas de data mining que podem ser aplicadas a diferentes assuntos, tá? Então, por exemplo, o data mining não fica restrito apenas a banco de dados, tá? Ele pode ser utilizado em redes, pode ser utilizado, por exemplo, na área de vendas também, né, que é um dos mais comuns. Enfim, diversos locais você pode utilizar há diversos meios de se utilizar o data mining. Não precisa sempre estar ligado à área, né, de banco de dados, certo? Vamos ao quadro ver a nossa descrição da situação problema. Agora você está aqui buscando informações sobre o data mining para aplicá-lo na empresa.
Tá? E seu gestor pediu então que você reunisse as principais técnicas utilizadas no processo de data mining. E aí, indo à busca dessas técnicas, você achou várias, tá? Mas você criou um relatório ali com as principais e as mais utilizadas e mais importantes. E quais foram elas? A primeira técnica utilizada que você encontrou são as técnicas estatísticas. Com essas técnicas são criados, né, são realizados cálculos aplicados para se descobrir os padrões, tá, desses dados e construir assim modelos preditivos, ou seja, você realizar uma previsão destes dados. Tá? Uma aplicabilidade, né, de um data mining com técnicas estatísticas é, por exemplo, em redes de computadores. Tá? Essa é uma forma de você realizar uma mineração de dados ali nos dados de tráfego de uma rede para se extrair o comportamento daquela rede. Tá? E quando você extrai o padrão de comportamento, né, a forma com que aquela rede, que os bytes trafegados se comportam ao longo do dia, você consegue identificar, por exemplo, ali uma anomalia de tráfego, tá? Um pico de tráfego que ocorre em um determinado dia por um acesso, por um ataque, por exemplo, de negação de serviço, onde ele aumenta o número de pacotes que são trafegados na rede, né, em determinado período de tempo. Você consegue identificar, pois por meio do data mining, de técnicas estatísticas, você conseguiu identificar padrões e o comportamento daquele tráfego. Então, tudo o que exceder, né, ou diminuir, né, ficar abaixo desta linha de comportamento, deste padrão que você encontrou do tráfego da rede, pode ser considerado ali uma anomalia, tá? Um problema, seja de um ataque, né, como eu mencionei, de negação de serviço, por exemplo, ou uma falha do servidor, né, uma queda de energia que desabilitou totalmente a rede ali, e aí você consegue identificar isto e criar ações para combater, seja o ataque, impedir, né, mitigar esse ataque, ou então resolver esse problema de queda de energia para voltar à operação de toda a sua rede. Então essa é uma aplicação de técnicas estatísticas que funcionam em redes, né, para diferenciar aqui dos bancos de dados que nós viemos trabalhando aqui durante essa aula. Vamos continuar no quadro. Temos também técnicas de clusterização. O fundamento de clusterização é agrupar dados semelhantes. Tá? Então é um processo que vai identificar ali os dados que são semelhantes e os dados que não são semelhantes e agrupá-los, né? Criar diversos grupos chamados de clusters. E aí, após esses grupos criados, é realizada uma seleção de grupos, tá? E posteriormente, a partir dessa seleção, são gerados os insights, o conhecimento desses dados agrupados. Temos também as árvores de decisão, que são modelos preditivos de classificação, tá? Que é uma técnica que vai permitir você interpretar de forma fácil os dados, justamente porque os dados ficam estruturados, né, em um formato, né, que lembra uma árvore, né, com folhas, nó raiz, etc., que permite a fácil interpretação e também, né, por estar em formato de árvore, mostra o caminho que deve ser percorrido para se alcançar determinado objetivo, né, para se alcançar determinada informação. Há também regras de associação, que ajudam o usuário a encontrar associações entre dois ou mais itens, tá, dois ou mais dados, e com isso é possível descobrir padrões escondidos, né, ao definir relações entre as variáveis, né, as diversas variáveis de um banco de dados, por exemplo. Temos também as redes neurais, que são técnicas podem ser utilizadas, né, nos estágios iniciais do processo de data mining para modelar relações entre dados, né, que entram e que saem de todo esse processo de mineração. E por fim, existem as técnicas de classificação, são os classificadores, são as redes bayesianas, por exemplo. Tá? Redes neurais, elas se enquadram também como classificador, tá? E classificadores são técnicas que obtêm informações importantes sobre dados e também sobre os seus metadados. Ele está relacionado, tá, com técnicas de clusterização,
e também utiliza árvore de decisão, tá? Ou também uma rede neural. Então, através dos classificadores, onde você consegue analisar as diversas informações, organizar essas informações, identificar padrões, elas estão ligadas então com o processo de clusterização. Você consegue classificar os diferentes dados e após isso você consegue clusterizá-los, né? Separá-los em diferentes grupos com características semelhantes. Tá? E a partir disso você consegue implantar também árvores de decisão ou redes neurais para facilitar a busca dessas informações, desses padrões que você encontra com os classificadores. Tá? E dessa forma encerramos aqui a nossa situação problema. Você conseguiu trazer todas as técnicas mais importantes e relevantes que são utilizadas com o data mining. E aí basta agora escolher qual delas é mais viável para se implementar na empresa, né, de acordo com o pessoal, né, o pessoal específico, né, os analistas, né, que vão trabalhar com esses algoritmos e ver também qual pode trazer resultados mais relevantes, tá? Se é a identificação de padrões, comportamentos, ou você prefere modelos preditivos ou modelos que trazem sugestões, né, analisam o comportamento para indicar sugestões, por exemplo, de produtos, entre outros temas relacionados à mineração de dados. Agora eu vou deixar aqui mais alguns minutinhos para que você possa interagir no chat. E logo em seguida eu volto para que a gente encerre essa nossa aula, encerre essa nossa disciplina.
Tivemos uma dúvida aqui sobre a diferença de granularidade e detalhamento, né? Qual é a relação entre os dois? Veja que são dois conceitos inversamente proporcionais. Então, à medida que você aumenta a granularidade dos dados, o detalhamento da informação diminui, tá? A granularidade, imagine vários grãos, tá? Imagine quando você tem muitos grãos de alguma coisa, por exemplo, né? Fazendo uma análise bem simples aqui, você não tem muito detalhamento da informação, você não teria muito detalhamento, pois há vários grãos soltos ali, imagine as informações ou peças soltas. Você tem muita informação ali, mas elas estão soltas, não estão agrupadas, não estão agregadas, tá? Você tem ela separada em vários grãos, você tem as informações bastante separadas. Então, isso nos traz um detalhamento menor, tá? Então, você tem várias informações ali separadas, sem muita relação. Isso traz um detalhamento um pouco menor, tá? Então, se você olha para esse todo. Agora, quando você tem uma baixa granularidade, ou seja, imagine que você tem, essas informações estão mais concisas, mais agrupadas, mais juntas, né? Pensando de uma forma aqui mais direta. Você tem um maior detalhamento, justamente porque como você tem uma baixa granularidade, as informações já estão mais associadas, mais completas, né, centralizadas ali, você tem um detalhamento muito maior. Você olha para essas informações, você consegue entender mais características delas, tá? Então, essa é uma diferença ali básica de granularidade e de nível de detalhamento. O que você tem que ficar atento é que são inversamente proporcionais. Se você aumenta a granularidade, você tem uma maior quantidade de informações ali, fica mais difícil de você detalhá-las. Em uma granularidade baixa, você tem informações mais específicas, tá? Dados mais específicos, né, de fato, e você consegue detalhar um pouco mais justamente por conta dessa especificidade. Tá? Espero que tenha ficado esclarecido um pouco a sua dúvida, mas qualquer dúvida também você pode, se ainda persistir a dúvida, você pode enviar ali para o seu tutor por meio do ambiente virtual de aprendizagem, que eu irei realizar esse esclarecimento para você por meio da mediação do seu tutor, tá? Então, sem mais dúvidas no momento, vamos então finalizar a nossa aula, né? Finalizar aqui a nossa disciplina. Finalizando a nossa disciplina, vamos recapitular brevemente, tá? Tudo que nós vimos aqui nessa aula de hoje, tá? Nós tivemos então dois assuntos diferentes, específicos, mas que se relacionam, que foram os Data Warehouses e a mineração de dados, né, o Data Mining. O Data Warehouse nós vimos que são estruturas, né, específicas para se armazenar dados provenientes de diferentes fontes, onde você centraliza esses dados, você trata esses dados de forma que facilite a extração de informações, tá, por meio dos utilizadores, né, de clientes, gestores, coordenadores, analistas, entre outros. Tá? Então, isso deixa as informações muito mais acessíveis e visíveis do que se você olhar diretamente para um banco de dados relacional, convencional, que você já está acostumado a trabalhar. Tá? Os dados eles estão relacionados, eles têm uma ligação entre eles, tem um porquê dos dados estarem ali, mas se você olhar diretamente, fica difícil de você entender a relação. Então, o Data Warehouse vem para trazer este relacionamento de uma forma mais visual. Tá? Vamos ao quadro ver aqui alguns outros conceitos que nós trabalhamos. Com o Data Warehouse, então, ele faz essa separação dos dados do banco de dados convencional aos dados que são tratados, né, que foram tratados, utilizados para gerar essas informações e criar ali os relatórios, né, e relatórios gerenciais para auxiliar na tomada de decisão. O Data Warehouse, para se realizar um projeto, utilizamos o esquema Estrela, também chamado de modelagem dimensional, onde ali você tem a tabela de fatos, que são as métricas, ou seja, as informações que realmente serão armazenadas, tá? Que é uma tabela central única, e diversas outras tabelas acessórios, que são as tabelas de dimensões, tá? Que vão descrever os fatos que estão inseridos na tabela de fatos.
Trabalhamos com o ETL, que é uma forma de extrair, transformar e carregar os dados, bem como técnicas de OLAP para fatiar, para melhorar a navegação dos dados. E com o Data Mine, vimos ali uma forma, que ele é um meio de se encontrar padrões nesses dados e extrair a partir desses padrões um conhecimento que vai te ajudar a entender melhor o seu negócio, a sua empresa e gerar informações e tomar decisões, criar tarefas, entre outras ações para melhorias de métricas na sua empresa. Dessa forma, a gente encerra aqui essa aula. Agradeço muito a sua participação ao longo de todas essas 4 aulas da nossa disciplina. Espero que você tenha tido um bom entendimento de tudo que nós trabalhamos aqui. Qualquer dúvida me coloco à disposição por meio da mediação do seu tutor. E é isso, agradeço novamente a sua participação e nos vemos em uma próxima oportunidade. Um grande abraço para você.